Olá, pessoal! Depois de discutir as condições de otimalidade, e apresentar uma série de conceitos básicos para vocês, é hora de finalmente conversarmos sobre o algoritmo simplex. Vamos lá, vamos começar. Algoritmo simplex. Proposto por Dantzig, trata-se de um algoritmo que é utilizado para resolver problemas de programação linear. Esse PL aqui quer dizer programação linear no slide, tá? Trata-se de um algoritmo famosíssimo, extremamente útil e na prática muito eficaz para resolver esse tipo de problema. Esse algoritmo utiliza uma estratégia gulosa. Sim, o simplex pode ser visto como um algoritmo guloso de certa forma. E consiste em quê? Em pular de vértice em vértice até encontrar um vértice que não possa ser melhorado. Então qual que é a ideia? A gente parte de um vértice inicial, em geral, quando possível, o ponto 000, ou seja, a origem, e aí nós vamos pulando de vértice em vértice até chegar naquele que não pode mais ser melhorado. Portanto, eu vou dizer que esse vértice é uma solução ótima. Bom, vamos discutir isso com mais calma, é claro, mas dando uma visão geral do algoritmo, é assim que ele funciona. Então é um algoritmo que utiliza uma estratégia gulosa, tá bom? Além dessa estratégia gulosa, o simplex, ele por si só representa uma forma eficiente de resolver os sistemas de equações lineares que a gente precisa para poder transformar um conjunto de variáveis básicas em uma solução, tá certo? Então a ideia é essa, nós vamos utilizar o simplex, eu vou apresentar para vocês aqui uma das implementações do simplex, baseada em Tableau, não nesse vídeo, mas no próximo. Nesse vídeo eu só vou falar um pouco sobre o método em si, nós vamos discutir aí como ele funciona, tá bom? Mas de forma geral, nós partimos de uma solução básica e aí geramos uma outra solução básica, se necessário, claro, se aquela não for ótima, nós geramos uma nova solução básica e aí temos uma forma muito eficiente de fazer os cálculos para resolver os sistemas das equações lineares resultantes depois de fazer essa troca na base. Vamos lá, vamos conversar com calma para não ficar difícil. Então primeiro deixa eu tentar representar graficamente o que acontece ali no algoritmo simplex. Deixa eu colocar essa mesa aqui, olha. Então, vamos supor que aqui eu tenho um poliedro que representa aí um problema com três variáveis, x1, x2 e x3, ok? E aí nós temos uma solução inicial, que no caso eu estou supondo que essa daqui é o ponto 0, a origem. E aí o que o algoritmo fez? Pulou para um outro ponto aqui, ó. Tá vendo? Nós fizemos esse salto aqui. Ou seja, nós trocamos a base e caímos num outro vértice. Depois desse aqui nós vamos parar nesse daqui de cima, depois nesse daqui, depois nesse daqui, e quando chegamos nesse ponto descobrimos que não há como melhorar, ou seja, nenhum vizinho ali é de melhora, portanto esse é um ponto ótimo. É claro que essa afirmação de que o ponto é ótimo só é possível porque nós trabalhamos sempre no mundo convexo aqui, tá bom? Mas, de novo, vamos discutir isso com muita calma no futuro, eu estou dando alguns spoilers sem querer aqui durante a gravação. Mas vamos lá. Essa é uma representação de um problema 3D. Aqui nós temos um outro poliedro, tá? Só para eu poder fazer mais alguns desenhos. Então nós podemos, por exemplo, partir de uma solução básica qualquer, e ir caminhando, não sei, talvez assim, por exemplo, até chegar num ponto, vamos supor que esse aqui seja o ponto ótimo. Então a ideia do simplex é mais ou menos essa. Nós saímos de um vértice e vamos pulando de vértice em vértice até chegar naquele que representa uma solução ótima, tá bom? Na prática, o simplex pode ser aplicado considerando 5 passos. Vamos lá. E aqui eu já estou falando um pouco da implementação que nós vamos explorar, mas isso no próximo vídeo, quando eu for falar de exemplos. Só estou começando a introduzir. Então vamos lá. Basicamente, para aplicar o algoritmo simplex, nós temos que executar 5 passos. O primeiro deles é converter o nosso programa linear para a forma padrão. Por que a gente converte para a forma padrão? Porque ao fazer essa conversão, nós ficamos com um sistema de equações lineares, a propósito. E aí nós vamos trabalhar com o sistema de equações, tá certo? Então o primeiro passo, converter o PL para a forma padrão. O segundo é tentar obter aquele vértice inicial, tentar encontrar uma solução básica, factível, se possível, a partir da forma padrão. Então, em geral, o que a gente faz é o seguinte, a gente testa lá o ponto que representa a origem. Como é que a gente faz isso? Nós vamos tentar utilizar as variáveis de folga para gerar uma solução básica inicial, tá bom? Em muitos casos isso é possível, nós vamos conversar no futuro sobre o que fazer quando isso não é possível, tá? Mas a ideia de uma forma ou de outra, nós precisamos de uma solução básica factível inicial, tá bom? E aí vem o passo 3. Qual que é o passo 3? É verificar
se aquela solução, né, atende, né, às condições de otimalidade, ou seja, se a solução é ótima. Se for, acabou. O algoritmo termina. Agora, por outro lado, se a solução não for ótima, aí nós vamos ter que executar o passo 4. Qual que é o passo 4? É talvez um dos passos mais importantes, é aquele que a gente faz a mudança de base. Ou seja, nós vamos tirar uma variável da base e vamos colocar uma outra variável na base. Lembram bem que é uma solução básica, né? Discutimos há pouco tempo. Então, dada uma solução básica inicial, nós vamos alterar essa solução básica, trocando uma variável. O que a gente tem que fazer? Tem que definir qual que é a variável não básica que vai entrar na base. Ou seja, qual que é a variável que não está na base que será selecionada. Esse é o primeiro passo. O segundo é descobrir qual variável que vai sair. Então, a gente vai fazer uma troca na base. Retirar uma variável e colocar uma outra no lugar. Tá certo? Uma vez que a gente fez essa troca da base, aí vem o passo 5, o último deles, né? Que é utilizar as operações elementares para computar a nova solução básica. Nós temos agora uma nova base, na verdade, essa nova base gera uma nova solução básica. E aí nós vamos repetir o passo 3, que é fazer o teste de otimalidade. Essa nova solução é ótima? Se for, acabou. Não é? O que nós temos que fazer? Repetir o processo a partir do passo 4, né? Ou seja, trocar a base. E nós repetimos esse processo até que em algum momento a gente encontre uma solução que é ótima. Tá bom? Bom, esses 5 passos simplificam aí o algoritmo simplex, né? Enfim, vou discutir um pouquinho esses passos antes de passar para os exemplos, né? Os exemplos vão ficar no próximo vídeo, então esse aqui vai ser um vídeo bem curto, só de introdução mesmo, tá bom? Então vamos lá, passo 1. Passo 1 é o quê? Converter o programa linear para a forma padrão. O que significa isso? Significa converter o nosso PL de tal forma que todas as restrições sejam de igualdade. Quero um sistema de equações. Ok? Não quero nenhuma desigualdade no meu sistema mais. E eu tenho que garantir também que todas as minhas variáveis são não negativas, ou seja, todas as variáveis são maiores ou iguais a zero. Nós já fizemos até alguns exercícios sobre isso, né? Então nós podemos facilmente converter o nosso PL, seja ele qual for, para a forma padrão. E no final vamos obter uma coisa assim, né? Eu coloquei esse minimizar aqui por minha conta e risco, tá? Poderia ser maximizar também, tá? Nós vamos minimizar ou maximizar, né? Cx, né? C transposto, claro, sujeito ao que? A x igual a b, né? Com x maior ou igual a zero. Onde x representa conjunto de variáveis, né? A representa a matriz de coeficientes, C é o vetor de custos, né? E B aqui o vetor de, nós chamamos de RHS, né? O lado direito das equações das restrições, né? Basicamente são as constantes das restrições. Ok. Nessa disciplina, por uma questão de simplicidade, nós vamos transformar o PL em um PL de minimização. Por quê? Porque nós podemos sempre representar um problema de maximização como de minimização e vice-versa. Na verdade, nós temos essa opção sempre. Qual que é a vantagem de trabalhar com PL de minimização? Ora, a vantagem é que a gente só precisa estudar o caso de minimização na disciplina. Não que tenha muitas mudanças quando a gente tratar de maximização, mas isso aqui simplifica um pouco a nossa vida, então nós vamos adotar essa postura, tá? Nesse momento vamos trabalhar com problemas de minimização. Então esse passo, embora opcional, nós vamos executar aqui na disciplina para a coisa ficar mais simples, tá bom? Feito o passo 1, nós teremos agora o nosso PL na forma padrão. Vem o passo 2, que é o quê? Obter uma solução básica inicial, né? Então, em alguns casos, obter essa solução básica é trivial, enquanto em outros casos a gente precisa fazer um esforço grande para tal, ok? Por hora, nesse momento, né, claro que isso vai mudar daqui a alguns vídeos, mas por hora nós vamos tratar apenas de casos em que obter a tal solução básica, né, é trivial. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar todas as variáveis de folga e colocar na base. As variáveis que não são de folga ficam fora da base. É claro que para vários modelos isso aqui não vai ser suficiente. Mas vamos começar com os casos em que isso é suficiente. Ou seja, os casos em que o ponto origem ali é uma solução viável, tá bom? Depois a gente vai e trata de outros casos, certo? O fato é que nós precisamos de obter um conjunto de variáveis para ficar na base, um conjunto que não fica na base que resulte uma solução válida, tá bom? Nós precisamos fazer isso. Feito isso, então nós transformamos o PL para a forma padrão. Obtivemos uma solução inicial, agora começa o simplex de verdade, né? Que é o quê? Pegar aquela solução e avaliar. Ela é ótima, né? Então, se as condições de otimalidade forem satisfeitas, acabou. Já encontrei a solução ótima, finito, né? Resolvemos o problema. Por outro lado,
Se a solução não for ótima, aí nós precisamos mudar a base. É agora que o simplex vai ficar pulando de vértice em vértice. Lembra? Botei até uns desenhos para vocês, né? Então é nesse momento que nós faremos isso. Então, se a solução não for ótima, a gente continua e vamos para o passo 4. O que é o passo 4? O passo 4 é determinar qual variável vai entrar na base. Tá? Então, em geral, qual que nós vamos escolher para entrar na base? É aquela variável que mais vai contribuir com a redução da função objetivo. Eu coloquei redução ou aumento aqui em parênteses, né? Porque é claro que se eu estiver tratando de um problema de maximização, eu quero aumentar o valor da função objetivo. No nosso caso, para simplificar, eu sempre vou falar em redução, porque eu estou assumindo que estamos tratando apenas de problemas de minimização. Tá? Uma vez que a gente decidiu qual variável vai entrar na base, a gente tem que escolher qual que vai sair da base. Né? Então, basicamente, nós vamos tirar também a variável da base. Em geral, a gente tira aquela que mais limita, né, o valor da variável que está entrando. A variável que mais limita é meio estranho falar assim, né, porque na verdade quem vai limitar é a restrição. Mas isso aqui nós vamos discutir com calma daqui a pouco, tá, nos exemplos. Okay? O fato é que eu preciso definir quem vai entrar e quem vai sair da base. Uma vez que eu determinei a troca da base, né, eu tenho uma nova base, o que eu tenho que fazer? Transformar essa nova base numa solução. Por sorte, no simplex, se a gente utilizar, por exemplo, o método Tableau, isso é fácil de fazer, não tem dificuldade. Né? Então nós vamos executar aí operações elementares para quê? Para computar a nova solução básica a partir daquela base obtida. Tá certo? Bom, esse vídeo foi só uma introdução ao método simplex, acho que é importante a gente detalhar bem esses 5 passos, mas eu gosto de aplicar isso no exemplo. Né? O foco dessa disciplina é em problemas inteiros, então a gente não vai focar tanto em problemas que o simplex por si só resolve. O foco não é tanto o método simplex em si. Ainda assim, eu gostaria de apresentá-lo para vocês. Então, nesse vídeo é só uma introdução. Nos próximos vídeos, nós vamos resolver alguns exercícios e acredito que esse passo a passo vai ficar muito mais claro. Tá bom? Obrigado pela atenção, pessoal. Um abraço para vocês. Tchau!